Good luck. Thank you, Mikal. Your co-host. Okay. He can change. And you can change. Okay. I guess we are in YouTube. Thank you. Thank you, Mikal. Juliana, before we start, just a question to you. Como que eu faço para tirar o som do YouTube? Porque eu estou tendo aqui uma volta aqui no sinal. Eu vi que você está com retorno. Você tem que, na verdade, fechar a sua janela do YouTube ou deixá-la no mudo. Geralmente sou eu que faço isso, professor Vicente. Quer mudar? Te transfiro aí a posição. Não, pode tentar, não tem problema. Como que eu faço para tirar o som do YouTube? Porque eu estou tendo aqui uma volta no sinal. Você que pediu para ser host, professor Vicente. Agora está funcionando? Alô? O problema é que eu não estou ouvindo assim. Acho que eu vou ter que transferir para você, Juliana, o papel de host. Tá vendo? As mulheres sabem mais do que os homens, não adianta. Como que eu faço para colocar você de host? Acho que eu não consigo. Ou consigo? Eu não sei. Mikal. Yeah, do you need my assistance? Yes, Mikal. I would like to ask you to transfer the position of host to Juliana. You can do it. Yeah, I can do it. you go near her name, okay? Do you have the participant list open? Make host. Perfect. Yeah, make host, not co-host, host, okay? Is the new host now. Juliana, you're host. Okay, thank you. Let's see now. I would like to ask you to transfer the position of host to Juliana. You can do it. Yeah, you go near her name, okay? Do you have the participant list open? Make host. Perfect. Yeah, make host, not co-host, host. Okay? O que o YouTube está dando retorno? New host. Esse é o que Juliana, you're host. Você fechou tudo? Voltou? Tá tudo bem agora? Como é? Sim? Ok. Tá bem, ótimo. Podemos começar? Podemos começar. Okay, so hello everyone. Before we start, I would like to congratulate Mikhail for the organization of such special conference and thank you so much for all the support for Escola Brazil and for allowing us to hold a Portuguese-speaking panel during the Escola Annual Conference. Switching into Portuguese, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os nossos palestrantes e a todos que nos acompanham, tanto pela programação oficial da escola, no website, quanto no canal da Escola Brasil e no YouTube. Hoje nós temos aqui, né, Juliana, um time de estrelas do tema da concorrência, do consumidor, e como o nosso tempo é curto, eu não vou perder muito aqui falando e já gostaria de começar apresentando um dos nossos palestrantes e na sequência você apresenta os outros e para a gente ir direto ao tema, que é preço abusivo, aumento arbitrário dos lucros e controle de preços. Algo que a gente sempre discute, mas sobretudo em tempos de crise. Então, esses 3 pontos aí que nós colocamos, que nós pensamos, para serem abordados, tanto pelo aspecto concorrencial, consumerista e acadêmico, eu acho que foi uma boa escolha. E o nosso primeiro palestrante hoje é o Antônio Gomes. Presidente Antônio, doutor em Economia pela Universidade de York, no Reino Unido, e mestre em Economia pela Universidade de York, pela Universidade Nova de Lisboa. Foi presidente da Autoridade da Concorrência de Portugal
e atualmente é diretor adjunto da Direção de Assuntos Financeiros e Empresariais da OCDE e chefe de concorrência, finanças e investimento. É professor na Universidade de Aveiro. Posso continuar a apresentação, professor Vicente? Com certeza. Primeiro, boa tarde a todos e a todas que estão aqui, um prazer enorme. Hoje nós estamos comemorando o primeiro painel em português na Conferência Anual da Escola. Então, também temos esse marco histórico, não é, professor Vicente? Eu vou apresentar, então, o Dr. Guilherme Rezende, que é doutor em Economia Regional pela London School of Economics e mestre em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Possui graduação em Economia, Direito e Administração de Empresas, é pesquisador concursado do IPEA e atualmente economista-chefe do Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência do CAD e professor do IDP. Depois teremos Luciano Tim, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com parte dos créditos de doutorado realizados na USP, aqui em São Paulo. Cursou o mestrado LLM na Universidade de Warwick, na Inglaterra, e realizou pesquisa de pós-doutorado na Universidade da Califórnia, Berkeley. Atualmente é secretário nacional de Defesa do Consumidor e professor da FGV de São Paulo e do IDP. Ótimo! E por fim, gostaria de apresentar o Nicolo Zingales, que não aparece aqui, mas está aqui, que é mestre em Direito pela Universidade de Bolonha, doutor em Direito Internacional e Economia pela Bocconi, foi professor e pesquisador na Universidade de Leeds e Universidade de Sussex, na Holanda, e atualmente professor de Direito e Regulação da Informação e coordenador do Núcleo de E-Commerce da FGV Rio. O nosso primeiro palestrante, o Antônio Gomes, ele nos trará a visão da OCDE sobre esses temas nesse período de crise. Mas antes de passar a palavra ao Antônio, eu tenho que agradecê-lo. Primeiro, porque na época que eu era presidente da Comissão de Concorrência, aqui de São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, inspirado na campanha portuguesa Fair Play, de Advocacy da Concorrência, nós fizemos uma campanha aqui em São Paulo, teve uma grande repercussão. E foi também pelo Antônio que eu participei da Lisbon Conference, onde me marcou que lá tinha um painel só para os lusófonos. Isso depois foi replicado na ICN também do Porto e ano passado na ICN de Cartagena das Índias. Então, Antônio, se hoje nós temos aqui um painel em português no ambiente da escola, um ambiente que só se fala inglês, é graças a você também que nos inspirou. Então, muito obrigado e a palavra é sua. Muito obrigado, Vicente. Obrigado, Juliana. É um enorme prazer estar aqui. Vou falar em português de Portugal. Para quem é do Brasil, às vezes é mais fácil ouvir inglês do que ouvir português de Portugal, que é um bocadinho mais fechado. Mas vou só dizer umas palavras em inglês para dizer it's a great pleasure to see you, Michal. And even if it's just virtually. So congratulations also on the organization of this amazing conference. E voltando ao português de Portugal, dizer que é um enorme prazer estar aqui neste painel e partilhar o painel com amigos também e dizer, estou a ver aqui o Guilherme, com quem trocamos já muitas impressões quando eu interagi muitas vezes com o CAD. Hoje irei partilhar convosco um pouco aquilo que foi a análise da OCDE a estes temas de concorrência e Covid, e em particular nesta área dos preços excessivos ou preços de exploração. E todos sabemos que com a crise do Covid-19 e sobretudo com as políticas de confinamento, parte substancial da atividade económica de inúmeros países foi, pura e simplesmente, encerrada, e isso afetou a oferta e a procura de bens e serviços. Eu já agora faço aqui um parênteses para dizer que, em português de Portugal, procura significa demanda, e, portanto, para quem tiver dúvidas, e muitos foram então os setores afetados. E uma das consequências da crise
também foi a perturbação nas cadeias de abastecimento globais. Nós fizemos, a Divisão de Concorrência na OCDE publicou várias notas sobre concorrência em tempos de Covid. Convido-vos a lerem essas notas na nossa página de internet e, como disse, uma delas era precisamente sobre preços de exploração. E como um dos efeitos da crise foi a escassez de vários produtos essenciais, que passou por máscaras, álcool gel, equipamento de proteção, etc. E isto porquê? Porque houve ou aumentos de procura ou dificuldades na produção ou na distribuição associadas ao confinamento. Vimos também que muitos produtos sofreram aumentos repentinos de preços. E, em alguns casos, isso poderá ter levado a alguns potenciais comportamentos de exploração em termos de preço, e cria-se muitas vezes a expectativa de que as autoridades de concorrência devem intervir no sentido de ver se essas práticas são ou não são práticas legítimas. Aumentos de preços são normalmente um sinal para que as empresas aumentem a sua produção ou para estimular a entrada de novas empresas, incluindo por reafetação dos seus ativos produzidos. Como dizia o John Vickers a semana passada, numa reunião do Comitê de Concorrência dedicada ao Covid, e aí com algum sentido de humor, há por vezes a tendência de achar que quando os preços sobem, estamos perante preços excessivos. Quando os preços descem, estamos perante preços predatórios. E quando os preços não se alteram, temos conluio ou colusão. Ora, antes de fazermos qualquer uma destas afirmações, temos que analisar com cuidado as circunstâncias concretas. E essas situações podem apenas ser o resultado das forças normais do mercado, com alterações da oferta, alterações da procura ou dificuldades das empresas em aceder aos inputs que necessitam para a sua atividade, sofrendo aumentos de custos que se refletem naturalmente em aumentos de preços. Mas é de admitir que, em determinadas circunstâncias, empresas que estejam em posição dominante abusem dessa posição dominante com práticas de preços excessivos. No entanto, sabemos que mesmo em tempos normais não é fácil avaliar este tipo de abuso, havendo muito poucos exemplos deste tipo de casos, até porque são normalmente intervenções de último recurso e em circunstâncias muito particulares. Por outro lado, não nos podemos esquecer, como eu disse há pouco, que estes aumentos de preços são um sinal essencial para o mercado aumentar a produção ou para estimular a entrada de novas empresas. E é esse incentivo que levará a que no médio prazo iremos colmatar a escassez da oferta de um bem ou serviço e, consequentemente, reduzir no futuro o nível de preços. Existindo efetivamente uma escassez de um determinado bem, se não se permitir que o preço aumente, podem ser necessárias outras formas de racionar, de fazer racionamento do produto. Antes de iniciar um caso de preços excessivos, as autoridades da concorrência devem ponderar muito bem se a sua intervenção é mesmo necessária, se é proporcional e se é eficaz para lidar com o problema ou se haverá melhores alternativas para lidar com o problema. Por exemplo, se é melhor utilizar a proteção do consumidor ou regras de price gouging nos países em que existam, ou até mesmo uma regulação temporária ou um controle de preços temporário ou de margens. Se olharmos para a União Europeia, os tribunais europeus têm interpretado os preços excessivos como proibidos, ou seja, como abuso de posição dominante, quando o preço não tem qualquer relação razoável com o valor económico do bem. Isso acontece quando a margem preço-custo é excessiva, por um lado, e, por outro, quando o preço que é imposto não é considerado justo ou equitativo em si mesmo, ou quando comparado com outros produtos concorrentes.
Agora olhamos para isto e isto em si mesmo é vago, é difícil de consubstanciar. Outras jurisdições, como os Estados Unidos, a Austrália, o Canadá ou o México, por exemplo, não proíbem preços excessivos nas suas leis de concorrência, mas em alternativa têm outros mecanismos para lidar com este tipo de situações, como o price gouging ou práticas comerciais restritivas ou desleais. Por exemplo, nos Estados Unidos temos leis estaduais contra o price gouging, que proíbem o preço excessivo de alguns bens em períodos de perturbação anormal da oferta, e isto pode ser punido civil ou penalmente. Nos países em que a lei da concorrência proíbe os preços excessivos, existem dois tipos de desafios. Determinar que a empresa tem efetivamente poder de mercado suficiente, que é dominante no mercado, e demonstrar que se verificou efetivamente uma prática de abuso. A crise pode criar oportunidades a uma empresa que já tem poder de mercado para abusar da sua posição, mas também pode criar poder de mercado temporário. E especialmente neste caso pode ser difícil demonstrar que esse poder de mercado efetivamente existe, usando os instrumentos típicos, olhar para as cotas de mercado, para as barreiras à entrada, para o contrapoder negocial dos clientes. E o poder de mercado pode desaparecer tão repentinamente como apareceu. Com a crise e com a disrupção nas cadeias de distribuição, nós sabemos que um fornecedor pode de repente tornar-se essencial. Com a limitação na circulação de pessoas, os mercados geográficos podem tornar-se mais pequenos, mais reduzidos. Uma loja local pode vir a ter um poder de mercado substancial e, não havendo alternativas e os produtos essenciais, pode não haver também contrapoder negocial do cliente. E esse pode ser o caso até na contratação pública de, por exemplo, bens hospitalares. A dimensão temporal é muito importante porque podemos vir a ter monopólios de situação e há regimes de concorrência que não permitem punir abusos de poder de mercado que não seja poder de mercado durável. Mas, obviamente, o maior desafio é demonstrar que houve um abuso e, por isso, também é que temos tão poucos casos de abuso por preços excessivos. E aqui existem vários métodos e normalmente envolvem a comparação de preços, não vou entrar em muito detalhe sobre isso, mas dizer apenas que, por vezes, a comparação entre o antes da crise e depois da crise pode ser útil, mas também pode não ser útil. Porquê? Porque podem haver boas justificações para o aumento de preços, lá está, por causa da evolução da oferta ou da procura, ou aumentos de custos. Outra alternativa é comparar entre vários países que são afetados pela crise, obviamente aqui considerando as condições concretas em cada um dos países. Mas apesar de todas estas dificuldades, houve autoridades da concorrência que anunciaram investigações por preços excessivos. A Espanha anunciou nos serviços funerários, no álcool gel, nos empréstimos financeiros. A Grécia e a Roménia também em produtos médicos, também máscaras, gel, luvas. A Itália, em relação a um grupo laboratorial na realização de testes serológicos e vários outros países. Houve outras autoridades que emitiram avisos, como por exemplo até a European Competition Network alertou as autoridades que não hesitaria em intervir, e o Reino Unido e a Noruega também se afirmaram prontos a intervir. Como reação ao súbito aumento de preços, também pode haver uma decisão por parte dos governos em controlar temporariamente os preços, sobretudo quando os mercados não parecem autocorrigir-se no curto prazo. Agora, é preciso ver que, tal e qual como a atuação pelas autoridades em preços excessivos, o controle de preços não vai à causa do problema. Resolve o sintoma do problema, que é o preço, o aumento do preço. E qualquer uma destas intervenções pode levar a que se reduzam os incentivos de aumentar a produção
atrasando a entrada de novas empresas ou a reorientação de produção, que levariam a uma expansão da oferta e a uma redução de preços. E como eu disse há pouco, se não se raciona por via do preço, poderá ter que se racionar o produto por outra via qualquer. E queria dar um exemplo do Reino Unido, em que no início da crise sanitária, os consumidores, com medo que faltasse, eu não sei se no Brasil, por exemplo, se diz papel higiênico, mas com medo que faltasse o papel higiênico, foram, de repente, comprar todo o estoque de papel higiênico nos supermercados. Foram os próprios supermercados que depois tiveram que racionar o número de rolos de papel que cada consumidor podia comprar. Em vez de aumentar o preço, racionaram a quantidade. Outra consequência do controle de preços é que quando há diferenças na aplicação, uns países aplicam controle de preços, outros não, pode acontecer um desvio dos produtos dos países que têm preços mais baixos para os países que não têm controle de preços e em que os preços são mais elevados. Isso acaba por ainda criar maior escassez de produto no país com o controle de preços. Por isso, dadas todas estas potenciais consequências negativas, é preciso ter muito cuidado, obviamente, e adotar este tipo de controle de preços a título extraordinário. Deve limitar-se a produtos essenciais e a sua duração deve naturalmente ser limitada no tempo e, idealmente, se houver regulação de preços, deve combinar-se essa regulação com outras medidas que permitam resolver a causa do problema, ou seja, aumentar a oferta. Pode ser, por exemplo, subsidiando a produção, mas pode haver outras formas. Agora, será que as autoridades da concorrência devem ser incumbidas de responsabilidades de regular os preços? Eu diria que, na maior parte dos casos, as autoridades não têm nem a capacidade, nem os recursos, nem os conhecimentos especializados sobre os setores para fazer essa regulação. Mas há países que atribuem essas competências à autoridade da concorrência porque acham que isto é uma regulação temporária e vai ter que ser feita caso a caso. Só alguns exemplos de países que regularam preços. A França regulou o preço do álcool gel e nas máscaras cirúrgicas. Outros países introduziram price caps. A Austrália proibiu a venda de produtos essenciais com margens superiores a 20%. Portugal também impôs um cap na margem de 15%. Em alguns casos, as autoridades têm um papel nestas medidas regulatórias. Por exemplo, a Noruega avisou as empresas que não deixaria de utilizar os seus poderes de regular os preços, que é uma das competências que tem. A Colômbia, por exemplo, tem a responsabilidade de impedir price hoarding, que é quando um especulador compra grandes quantidades de bens com intenção de subir os preços. A CMA, por exemplo, no Reino Unido, alertou que podia convidar o governo a regular os preços se visse que os preços aumentavam de forma excessiva. Para concluir, só para dizer que preciso ter cuidado com a aplicação de controle de preços e também com a investigação de casos de preços excessivos, porque há riscos, podemos não transmitir os sinais certos ao mercado para aumentar a oferta e, portanto, temos que ter cuidado para minimizar esses riscos e esses efeitos indesejados. Isso pode passar por encontrar formas alternativas, no caso de se avançar, para estimular a produção. E ficava por aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, Antônio. Nós vamos certamente discutir mais esses aspectos que foram passados. Eu acho que muitos tocam a realidade também brasileira. Então, para não perdermos muito tempo, vou passar a palavra diretamente ao Dr. Guilherme Rezende para que traga os aspectos que já foram enfrentados pelo CADE neste momento específico que nós estamos passando, né? O Guilherme produziu também algumas notas técnicas muito importantes. Eu tenho certeza que ele tem uma ótima contribuição para esse debate. Muito obrigada, Guilherme. Obrigado, Juliana. Obrigado pelo convite, professora Juliana, professor Vicente também. Obrigado pelo convite novamente. E também queria cumprimentar aqui meus colegas de painel. Poderia
dar um abraço aqui no Antônio Gomes, muito tempo que não nos vemos, prazer revê-lo aqui. Luciano Tim também, da Senacom, companheiro de sempre. Juliana também, você da Senacom, estamos juntos sempre, né, discutindo essas questões de aumento de preço. Muito bom estar aqui com vocês. E o Nicolas Vigares também, prazer estar com vocês aqui. E aí eu queria ir direto já para, acho que essa introdução e esse overview que o Antônio deu sobre a OCDE foi muito bom, que eu acho que vai contextualizar também bem o caso do Brasil. Então, como o CAD tem atuado e tratado preço abusivo e aumento arbitrário de lucros? No nosso caso, a própria Constituição brasileira, né? A Constituição tem várias coisas, inclusive isso, lá no artigo 173, vai falar que a lei vai reprimir abuso de poder econômico que vise aumentar arbitrariamente os lucros, né? E aí a lei da defesa da concorrência, e nessa última lei de 2011, 2529, também vai falar isso, né? Uma das infrações concorrenciais é o aumento arbitrário dos lucros, como já foi falado também, né? De maneira injustificada, sem uma comprovação, seria um ilícito. Mas eu quero ressaltar também um ponto que a lei brasileira traz, que é outra infração, que é exercer de forma abusiva a posição dominante. E isso também abre espaço para uma série de outras condutas, inclusive o preço abusivo. Então, nesse sentido, eu acho que eu vou tratar aqui preço abusivo e aumento arbitrário. Acho que suspendeu o som.
Bom, professor Vicente, você me ouve bem? Tá bem, eu tive que criar uma alternativa aqui. Então, eu passo a palavra agora ao professor Nicolau Zigales, já agradecendo mais uma vez, porque ele aceitou prontamente. Eu sei que para ele é um desafio falar em português. Então, Nicolau, muito obrigada. A palavra é sua.
Professor Vicente, só uma observação, que esse debate, todas as exposições ficarão gravadas na nossa página da Escola Brasil.
próxima a todos. Obrigada.